No estudo de hoje, nós vamos abordar o assunto a criação do mundo e 6.000 anos depois, o que acontecerá. Esse estudo é baseado em 2 artigos do pastor e professor Gerhard Heisel, Franz Heisel, e ele, na revista Origin, ele publicou 2 artigos nessa revista Origin. É uma revista revisada por pares que aborda questões científicas e teológicas relacionadas às origens. A revista começou a ser publicada em 1974 e agora é publicada regularmente, né? Ou seja, não é periódica, conforme os materiais se tornam disponíveis. Então, o Gerhard Franz Heisel, ele foi um teólogo e professor do Antigo Testamento e teologia bíblica, bem como reitor do Seminário Adventista da Andrews University. E seu mais conhecido trabalho foi Teologia do Antigo Testamento. Ele também escreveu diversos livros sobre teologia bíblica e a Igreja Remanescente, além de um comentário do livro de Amós. Então é um professor que realmente merece credibilidade. Ele tem títulos e estudo e fez esses 2 artigos publicados nessa revista. E no primeiro artigo foi de 1980, janeiro de 1980, onde ele abordou Gênesis 5 e 11 e criou essa terminologia, né, cronogenealogias na história bíblica dos primórdios. E em junho, 6 meses depois, ele publicou um segundo artigo também abordando o mesmo tema das cronogenealogias. Então, o significado das cronogenealogias de Gênesis 5 e 11. Então, o que ele vai mostrar nessa publicação da revista é exatamente a ênfase, né, de que essa cronogenealogia de Gênesis, ela é exata, ela é contínua, e ela então é verdadeira e pode ser calculada, né? Não existe lacunas, não vai existir aí uma linha descontínua nessa cronogenealogia. Ela difere de todas as demais que existem na Bíblia. E aí nós vamos abordar aqui esses tópicos que vamos então entender que a partir então dessas genealogias de Gênesis 5, que vai de Adão até o dilúvio, e Gênesis 11, né, de 10 a 26, que vai do dilúvio até Abraão, elas são merecedoras de créditos e, além do mais, de entender que elas seguem uma linha contínua. Ela não há descontinuidade, não há lacunas, logo então pode ser calculado sim o período que vai da criação até Abraão. De Abraão a gente tem outros cálculos até o Êxodo, e do Êxodo até o 4º ano de Salomão, com a construção do primeiro templo. Então daí fica então mais fácil sincronizar com o período histórico, com a cronologia secular, para entender em que tempo nós estamos. E o primeiro ponto então, nós vamos ver o que podemos destacar. Entre a variedade de formas de genealogias no Antigo Testamento, onde temos um grande número delas, como tem lá em Gênesis, vários capítulos de Gênesis que falam as genealogias, né, de Abraão, depois Jacó, e Êxodo também entra um pouco a de Moisés. Nós vamos ter em Crônicas, e eu vou acrescentar aqui Esdras e Neemias também, que lá consta a genealogia, inclusive falando de Mordecai, né, da linhagem lá da tribo de Benjamim, da linhagem de Quis, que Quis foi o pai de Saul. Então também temos as 2 genealogias, uma em Mateus e outra em Lucas. Disse, né, alguns estudiosos da Bíblia, ou teólogos, dizem que Mateus fala da linhagem de José, ligando a Davi, né, porque Jesus, filho de Davi. Mas como José não foi pai legítimo, né, biológico de Jesus, foi adotivo, poderia ser questionada a linhagem de Jesus como filho de Davi. E Lucas então traça a genealogia de Jesus a partir de Maria, a mãe de Jesus, também mostrando que ela veio da mesma linhagem de Davi. Então ele podia ser chamado sim filho de Davi. Ou seja, Davi gerou a linhagem que culminou em Jesus, né? Essas genealogias, elas podem ter essas lacunas e essa descontinuidade, como a gente vai ver, mas não pode ser aplicada à cronogenealogia de Gênesis. Não há nenhum que tenha as características do tempo como as encontramos em Gênesis 5, que vai de Adão a Noé, né, o dilúvio, e
e 11, de 10 a 26, que vai do dilúvio a Abraão. Nenhuma tem essa característica de tempo. Por isso que qualquer uma pode se alegar lacunas ou descontinuidade, mas a de Gênesis não tem como haver essa possibilidade. E em vista desse fenômeno único, devemos ter cuidado para não interpretar a natureza das listas nesses 2 capítulos, da mesma forma que nas genealogias do restante da Bíblia. Isso, muitos autores, escritores, inclusive o comentário bíblico, né, usa essa estratégia de que pode haver lacunas, descontinuidade, assim como há em outra genealogia, mas isso não pode ser verdade em relação a essas cronogenealogias. Foi dado esse termo por causa da mistura de dados cronológicos e genealógicos, ou seja, o tempo com a geração da pessoa, estabelecendo o tempo que ela foi gerada. Então, houve essa terminologia aí, ou até mesmo um neologismo, né, de cronogenealogia. A genealogia, então, de Gênesis 5 e 11 são únicas dentro e fora das Escrituras, né? São únicas realmente porque seguem um padrão de tempo, e o tempo aqui é realmente determinante e que torna particular essa questão. E agora, uma ênfase muito importante é entender que não está mais em voga ver as informações cronológicas na Bíblia como mera fachada, ou seja, não serve de nada, é só para preencher páginas, só para... Não, elas têm, né? Nada na Bíblia se perde, nada na Bíblia é falha, nada na Bíblia é sem valor. Então, se está na Bíblia é porque tem um objetivo, tem um propósito. Nas últimas décadas, a precisão das informações cronológicas na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, foi verificada repetidamente. Então, ou seja, essas cronologias de Gênesis 5 e 11, elas foram alvo de muito estudo ao longo das últimas 5 décadas, de vários, foi tese de doutorado, outros estudos também desenvolvidos. Então, elas realmente, para entender essa questão do tempo nessa genealogia, e isso faz com que elas não sejam realmente como mera fachada, ou simplesmente não tenha não transmita, né, uma noção de tempo. Então, a fórmula da descendência aplicada nessa cronogenealogia de Gênesis é o seguinte: quando PN1, né, ou seja, aquele que veio primeiro, o pai viveu X ano, ele gerou PN2, que é o filho. E PN1, então, viveu, depois de gerar PN2, por Y anos, e gerou outros filhos e filhas. E todos os dias de PN1 foram Z anos. Você observa isso justamente na descrição de Gênesis 5. Começando com Adão, nos diz aí que viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Aí depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. E assim segue essa mesma descrição em todos os patriarcas, né, de Adão até Noé. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Essa é a característica, então, dessa cronogenealogia. Então, essa natureza interligada das informações fornecidas é uma forte evidência interna de que o material em Gênesis 5 e 11 apresenta uma linha contínua de descendência. Ou seja, não há lacuna, não há uma descontinuidade, como alguns poderiam fazer crer em relação a outra genealogia. Porque, por exemplo, lá em Esdras, né, diz que Mordecai era filho de Quis, né, da linhagem de Quis. Só que Quis foi pai de Saul, né, para gerar Mordecai. Então foi uma genealogia grande, mas aí se resume a 3 ou 4 gerações. Então, assim como também nós vamos ver mais adiante outros exemplos. Dessa maneira, então, nós vemos que vão ser analisados aqui
as listas de diferentes manuscritos bíblicos que contêm figuras divergentes. Nós temos o texto hebraico, que é o texto massorético, né? Ou seja, os maçoretas foi responsável pela transmissão ou cópia dos textos originais. Então eles criavam cópia para poder justamente se prolongar no tempo. Temos a Septuaginta, tem duas versões da Septuaginta, a Bíblia que foi escrita pelos 70 no tempo de Alexandre. Tem a versão alexandrina e tem a versão Vaticanos. E elas, olha que elas diferem uma da outra em alguns pontos, inclusive nessa cronogenealogia. E tem o Pentateuco samaritano e ainda tem Joséfo, né, que dá também descreve uns aspectos cronológicos na sua obra, da Antiguidades. Então, pelo texto hebraico, né, de Adão até Noé foram 1657 anos. Pela Septuaginta alexandrina foram 2.262 anos. Pela a versão da Septuaginta Vaticanos, 2.242 anos. Isso é de Adão até Noé. E de acordo com o Pentateuco samaritano foram apenas 1.307 anos. E para Joséfo, né, Cláudio Joséfo, na época lá da queda de, mais ou menos que viveu ali na queda de Jerusalém, na tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70, e ele descreve um período de 2.256 anos, embora ele justamente se contradiga em outras partes do seu livro, da sua obra, colocando anos diferentes. E dessa maneira, de acordo com o texto hebraico, né, o texto massorético, de 100 até Abraão foram 353 anos. E de Adão até Abraão, um total de 2010 anos. Só que existe a cronologia judaica que coloca Abraão como sendo o primogênito de Terá. E ele ter nascido em 1948. E isso faz com que, de acordo com essa cronologia judaica, o período então do dilúvio até Abraão seria 292 anos e não 353, né? E isso dá essa diferença, mas pela cronologia que nós estudamos e analisamos, entendemos que Abraão ele nasceu em 2010, que poderia ser 2008, só que eles contam a partir do ano zero, e também porque diz que 100 gerou a fachada 2 anos depois do dilúvio. Esse depois do dilúvio eu entendo como sendo depois que terminou o dilúvio, não do início do dilúvio. Logo, aqui há a diferença também de mais um ano. Um ano no início em vez de ser 0, seria ano 1, e um ano aqui na contagem do dilúvio, 2 anos depois do dilúvio. Então, faz com que Abraão tenha nascido em 2010, né? E pela cronologia, que não calcula essa diferença de 2 anos, então dá 2008. Por isso que aqui dá 1948 para o nascimento de Abraão, que poderia ser 1950, se eu fosse contar aqui como Abraão tendo sido primogênito de Terá. E assim, para traduzir as datas AM, né, AM significa ano mundi, ou desde a criação. Em datas AC, o que significa antes da época de Jesus, né, ou antes de Cristo, devemos ser capazes de calcular a data do nascimento de Abraão. Então, de acordo com o 1 Reis 6.1, diz que o Templo de Salomão foi iniciado 480 anos após o Êxodo. Uma outra versão é que diz que teria sido 480 anos após o Êxodo, mas outras dizem que foi no ano 480. Isso pode dar uma diferença de um ano, porque se foi no ano 480, ou seja, esse ano 480 ainda não terminou. O que terminou foi o ano 479 completo, né? Estava no ano 480. Mas, para efeito de arredondar o cálculo, vamos entender o seguinte, né? O templo, alguns cálculos hoje modernos, de acordo com a cronologia que eles adotaram, teria sido iniciado no ano 970 ou 966, que alguns colocam o Êxodo no ano 1466, ou se foi em 1970, o 4º ano de Salomão, que começou o templo, então o Êxodo teria sido em 1450, né, porque foi 480 anos antes. Então, para efeito de arredondar aqui esse cálculo. Dessa maneira, nós podemos entender o seguinte, né, que essa 970 é um cálculo, é uma data de acordo com as cronologias hoje histórica e secular moderna. De acordo com a cronologia que eu tenho estudado aqui e tenho mostrado aqui nos vídeos, então esse valor ele seria no ano 980, o 4º ano de Salomão, 980 AC, né? Não é DC, é AC, antes de Cristo, quando o templo foi iniciado.
Então, 480 anos antes, o êxodo teria ocorrido aqui no ano 1460 e não 1450. Então, fica aqui uma diferença só de 10 anos na cronologia. Mas essa diferença de 10 anos vai fazer, se a gente admitir esse cálculo aqui, 970, isso vai fazer uma diferença quando se completaria os 4.000 anos. Não seria na cruz, né? Então seria 10 anos antes, onde Jesus nem teria sido batizado. Então, é por isso que esse cálculo aqui de 980, ele realmente vai terminar os 4.000 anos na cruz, da criação até a morte de Jesus, para dar os 4.000 anos. Então, dessa maneira, quando o primeiro rei diz que o templo de Salomão foi iniciado no ano 480, após o êxodo, então nós temos aí, somar o ano 980 mais os 480, então chega ao ano do êxodo de 1460. E daí, então, né, nós temos a primeira parte, o primeiro ano de 980, chegamos ao êxodo. E agora, em Êxodo 12:40, vamos ver o que diz o texto de Êxodo 12:40. Diz que, ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Certo? Acontece que o texto massorético, deixa eu minimizar aqui. Acontece que o texto massorético, ele diz, aliás, né, o massorético é esse que eu acabei de ler, o texto da Septuaginta. Então, de acordo com o texto hebraico que nós acabamos de ler, né, o texto massorético, os filhos de Israel viveram no Egito 430 anos. Sabe com certeza, só que a gente tem que levar em conta, né, porque justamente no texto da Septuaginta grega, o que é que diz lá? Que as peregrinações dos filhos de Israel na terra do Egito e na terra de Canaã foram de 430 anos. Ora, isso está de acordo com outros textos da Bíblia para entender que o correto seria o da Septuaginta grega, porque a própria Bíblia se explica. Então, observe o que é que Deus diz em Gênesis 15:13, quando fala, né, a Abraão e quando faz a sua aliança, que ele diz o seguinte: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, ele coloca aqui a peregrinação e depois a escravidão. Então, desde que Abraão saiu de sua terra, quando recebeu a promessa de Deus, né, então ele saiu em busca da terra que Deus o mostrou. Mas Deus diz que a tua descendência, né, aqui tem a tua posteridade, mas outras versões dizem a tua descendência, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Deus não levou em conta o tempo de peregrinação de Abraão, mas a partir da sua descendência, que foi Isaac, né, o filho da promessa. Então, quando você conta de Isaac até o êxodo, dá exatamente 400 anos. De Abraão até o êxodo, 430. Né? E observe que Paulo, ele fala lá desse período de 430 anos, quando diz que a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, ou seja, não invalida a aliança, né? Que ele está se referindo à aliança de Deus com Abraão. Não invalida a aliança de forma a abolir a promessa. Então, a lei que veio, aqui fala de um período de 430 anos. A Bíblia não tem dois períodos diferentes de 430 anos. Esses 430 anos se refere ao mesmo período que foi o período do Êxodo. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 70 anos, quando ele manda ele sair de Ur, só que ele para em Canaã, e ele fica 5 anos em Canaã. O próprio texto dá para você entender que isso, porque quando Deus fala que Isaac seria peregrino 400 anos, mas só que esses 430 anos é a partir do chamado de Abraão. Logo tem uma diferença de 30 anos que é entre o chamado de Abraão e o nascimento de Isaac. Então, isso logicamente conduz que Abraão foi chamado quando tinha 70 anos, mas passou 5 anos em Harã, e depois ele saiu de Harã com a morte do seu pai, que ele saiu de Harã com 75 anos para ir para Canaã. Isso está em Atos 7:4, né? Está lá claramente em Atos 7:4, nas palavras de Estevão. E daí, então, o cálculo nos indica que o povo de Israel passou
O povo de Israel passou 220 anos em Canaã e 210 anos no Egito. Eu vou mostrar aqui para você. Observa aqui, quando Jacó entra no Egito, foi no ano 2300. Isso já teria se passado aqui 220 anos depois do chamado de Abraão. Logo, resta 210 anos no Egito. Então, a peregrinação durou 220 anos em Canaã e 210 anos no Egito, quando Jacó entra no Egito. Alguns, quando conta o chamado de Abraão a partir de 75 anos, aí divide aqui 215 com 215. Mas os cálculos aqui, né, indicam que exatamente Jacó entrou no Egito 220 anos depois de Abraão. E no total de 430 resta 210 anos. E assim, quando a gente encontra a data do Êxodo em 1460, e aí eu vou somar 430 para chegar a descida para o Egito, se a descida ocorreu no 430 anos, ou seja, né, Jacó teria entrado, e desde a entrada de Jacó no Egito teria se passado 430 anos, se entender dessa maneira. Só que isso aí causaria uma diferença na cronologia de exatamente 220 anos a mais, já que o cálculo que a gente mostrou aqui é que a partir da entrada de Jacó no Egito foram 210 anos. Mas se a gente colocar, né, eu admitir que foi 430 anos, aí geraria uma diferença muito grande aí já na cronologia antes de Cristo, passando de 4.200, ou seja, nós estaríamos hoje no ano já muito à frente, né, 6.200 e pouco. Então, vamos, outra coisa, entender o seguinte, dessa maneira aqui, se nós entendemos que foi apenas 210 anos, que se passaram no Egito, eles peregrinaram 220 anos em Canaã, 210 no Egito, então isso mostra que Jacó desceu ao Egito no ano 1670 depois de Cristo, que corresponde ao ano 2300, né, 2300 AM, ou seja, desde a criação. Esse ano 2300, nós vimos que ele tem uma correspondência com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eu já falei nos meus vídeos. Então o ano 1670 antes de Cristo, né? Estou colocando aqui a DC, mas é AC, antes de Cristo. E aí então ocorre que a gente chega, que a descida para o Egito de Jacó foi no ano 1670. Então, continuando esse estudo, nós vimos que os israelitas entraram no Egito no ano 1890. Isso, né? Vamos colocar o ano aqui, 1890, se tomar que eles passaram 430 anos no Egito. Mas como não foi isso, nós vamos então direto para o ano correto, que foi 1670. O ano 1670 antes de Cristo, Jacó desceu para o Egito e os israelitas entram no Egito. Logo, nós vamos ter aí que a idade de Jacó, quando ele entra no Egito, ele tinha 130 anos. A idade de Isaac, quando Jacó nasceu, foi 60 anos. Né? Jacó tinha 60 anos quando... Aliás, Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu. E a idade de Isaac, quando ele nasceu de Abraão, Abraão tinha 100 anos quando teve Isaac. Então aí nós chegamos ao ano do nascimento de Abraão, 1960 a.C., né, na data AC. E essa data AC é a mesma data de 2010 AM, né, ou seja, depois da criação. E aí chegamos a encontrar o ano do nascimento de Abraão. E a partir daí, então, nós vamos voltar para a cronogenealogia. Então, Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos, como pode ser indicado em Gênesis 11:32, 12:4 e Atos 7:4, porque Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã, depois que Terá morreu aos 205 anos. Então, a menos que despreze o que está escrito aqui em Atos 7:4, né, se disser que a Bíblia errou,
é porque existe realmente um termo que chama inerrância da Bíblia. Então a Bíblia não está errada em lugar nenhum. Se ela não está errada, então não pode desprezar esse texto para entender que Abraão não foi o primogênito de Terá. Ele nasceu quando Terá tinha 130 anos. Logo, Abraão não nasceu no ano 1948, nem 49, nem 50, depois de Adão. Ele nasceu no ano 2010. Dessa maneira, então, nós chegamos ao ano 1960 como a data de nascimento de Abraão, ou 2010 AM. E aí, então, nós encontramos a data do dilúvio. Então, o dilúvio ocorreu no ano 2314 a.C., e a data da criação de Adão foi o ano 3.970 a.C. Tem uma diferença aí da de 1656, de acordo com o texto hebraico, né, o texto massorético, que é o texto original que tem sido o mesmo ao longo de todas as suas cópias. Enquanto o texto alexandrino, ele sofre variações, né? Já encontraram variações nesses textos. Inclusive, a versão alexandrina é diferente da Vaticanos. Logo aí já mostra uma variação aqui de 20 anos, não é o mesmo. E o Pentateuco Samaritano dá uma data menor, porque eles fazem cálculo também diferente lá com essa cronogenealogia de Gênesis. Dessa maneira, então, nós fechamos aqui o cálculo a partir de 210 anos no Egito, para entender que no ano 980 AC foi o quarto ano de Salomão, quando ele iniciou a construção do primeiro templo. O ano 1460 a.C. foi o ano do Êxodo. O ano 1670 foi o ano que Jacó entrou no Egito. E o ano 1960 a.C. foi o ano do nascimento de Abraão. Então, essa questão aqui, nós chegamos ao cálculo para fechar essa questão. E com isso nós chegamos à data do dilúvio, do ano 2314, eu vou, para arredondar os cálculos, ficar no mesmo tipo de arredondamento, 2313. Porque quando a gente faz isso, porque o ano do dilúvio, né, justamente começando a partir do ano 1, não foi no ano 1656. 1656 se o cálculo começasse do ano 0, mas cronologicamente não se começa do ano 0. Então vou acrescentar aqui mais um, 1657. Como o ano inicial foi 3.970, então o ano do dilúvio foi menos 2.313, né? O ano do dilúvio 2.313. Essa é efeito de cálculo aqui para a gente arredondar e entender melhor. Sem dúvida, a figura e as datas obtidas dos textos da Septuaginta são as mais atraentes do ponto de vista dos dados históricos, atualmente conhecidos do Egito e da Mesopotâmia, né? E está de acordo com a Bíblia aí de Gálatas 3,17 e Gênesis 15,13, como vimos lá atrás. E os dados históricos do Egito e da Mesopotâmia são relativos. Nenhum absoluto deve ser atribuído a eles, né? São datas e cronologia extra-bíblica, e não pode dizer que a Bíblia que está errada e certo está a cronologia egípcia ou mesopotâmica. De maneira nenhuma, também são dados relativos. Existe divergência ou variedades entre os autores, entre aqueles que estabeleceram as cronologias, e eles não são unânimes na mesma data. Então é preciso cautela para que os materiais bíblicos não sejam prematuramente julgados imprecisos ou inválidos, por motivo que os estudiosos tenham o cuidado de considerar relativos. Se as cronologias existentes aí, egípcia ou mesopotâmica ou assíria ou babilônica, elas são relativas, então não pode elas servir de juízo ou de critério para a Bíblia. Então, uma abordagem verdadeiramente científica das cronologias do mundo primitivo não considerará a cronologia relativa um status absoluto que possa servir como uma base sólida para decisões relativas à fé pessoal e à confiança na fidelidade da Bíblia. Não podemos agora julgar a Bíblia, dizer que estamos errados, a Bíblia está errada por causa de dados extra-bíblicos. Com base nesse relativismo, né, extra-bíblico, né, as cronologias seculares ou históricas, alguns então dizem que tem que avaliar essa cronologia de Gênesis 5 e 11 sob a ótica, né, da lista dos reis sumérios, ou um paralelo a eles. Mas vários estudiosos afirmam que Gênesis 5 e 11 depende dessa lista do rei sumério e, portanto, não pode ser considerado um índice confiável de tempo, ou seja, a Bíblia não seria confiável e seria os reis sumérios. Mas
Analisando, comparando essas duas listas, nós vamos observar o seguinte, né? Que Gênesis 5 e 11, elas contêm nomes semíticos, enquanto a lista dos reis sumérios contém nomes não semíticos, ou seja, da linhagem de Sem, ou seja, da linhagem do povo de Deus, né? Gênesis é baseado em anos de vida, já a lista dos reis sumérios é baseada em anos de reinado. E em Gênesis 5 e 11, a linha é de descida, enquanto na lista dos reis sumérios está falando a sucessão de reis, ou seja, a linha de descendência, né? Seria isso, a linha de descendência, enquanto temos na lista dos reis suméricos a sucessão de reis. Gênesis 5 conta 10 patriarcas antes do dilúvio e 9 após o dilúvio. Já na lista dos reis suméricos são de 7 a 10 antes do dilúvio e 39 depois do dilúvio. Então não tem como comparar as duas listas. A genealogia de Gênesis enfatiza a descendência, enquanto a dos reis sumérios enfatiza a realeza em apenas uma cidade de cada vez. Então, não tem realmente comparação nenhuma, não tem como olhar a genealogia de Gênesis à luz da lista dos reis sumérios. E eles têm os anos, né? Um rei reinou durante 28.800 anos, outro 38.000, é uma lista muito longa. Até hoje, alguns estão querendo entender esse tempo que eles colocaram na lista dos reis sumérios, né? Que não tem uma correlação com a Bíblia, com os patriarcas. Então, dessa maneira, a Gênesis 5 e 11, a conclusão que chega é que as cronogenealogias, Gênesis 5 e 11 se trata de cronogenealogias, enquanto nos reis sumérios se trata de dinastias ou governantes da cidade. Em Gênesis 5, as estruturas não são estruturas não idênticas, enquanto também nos reis sumérios não são idênticas. Mas em Gênesis 5 concentra-se em informações cronológicas, e nas listas dos reis suméricos contém apenas informações cronológicas ocasionais. Mas em Gênesis 5 e 11 todas são cronológicas, todas as informações dispostas ali. Dessa maneira, a lista dos reis sumérios não é uma fonte direta ou indireta para Gênesis 5 e 11. As cronogenealogias de Gênesis 5 e 11, de 10 a 26, não tem paralelo no mundo antigo, né, nem com Assírio ou Babilônico, Mesopotâmico. É muito precário e metodologicamente incorreto interpretar as cronogenealogias bíblicas com base em materiais antigos do Oriente Próximo. A função e o significado adequados podem ser determinados em suas próprias configurações contextuais em Gênesis de 1 a 11 e na Bíblia como um todo. Negar, então, Gênesis 1 a 11, então aí vai negar, incluído nessa cronologia, e vai negar a criação, vai negar a existência de Adão e Eva, vai negar o dilúvio, e aí negaria o próprio Criador, o ato criador de Deus. Então seria atacar esse Gênesis 5 Gênesis de 1 a 11. Por outro lado, na Bíblia realmente tem algumas genealogias descontínuas. Na genealogia de Jesus, lá em Mateus, diz que Jorão gerou Uzias. Mas o que quando você vai lá para a lista dos reis, né, os reis em 2 Reis, nós vamos ver que Jorão, ele gerou Acasias gerou Joás gerou Amazias e Amazias gerou Uzias. Dessa maneira, o que é que se entende? É que Jorão gerou a linhagem que culminou em Uzias. Então, lá em Mateus, né, divide a genealogia em 14 gerações, a cada 14 gerações. E para que ele encaixasse isso dentro de 14 gerações, então algumas linhagens são descontínuas, mas mostrando que, então, a figura aí de um ascendente, às vezes o próximo ou um pouco até distante. Então foi sugerido que, como outras genealogias bíblicas contêm descontinuidades, as cronogenealogias em Gênesis 5 e 11 também as contêm. Será que isso é verdade? Sugere-se que a estrutura de Gênesis 5 e 11, com 10 patriarcas antediluvianos e 10 pós-diluvianos, seja um arranjo intencional. Semelhante a Mateus 1, de 1 a 17, que apresenta 3 conjuntos de 14 ancestrais. Então, alguns dizem que de Adão a Noé foram 10 patriarcas, e de Noé a Sem, de Sem a Abraão, 10 patriarcas. Mas entenda que o primeiro homem criado, Adão,
Então começa aqui o primeiro patriarca, até Noé foram 10 patriarcas. Então se foi até Noé, então o próximo patriarcado começa com 100. E vai de 100 até Terá, que então dá 9. Então não é 10 e 10, mas sim 10 e 9. Por que até Terá? Observe que essa linhagem, a primeira linhagem até o dilúvio, termina com Noé, que teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Então, na descrição agora de Gênesis 11, diz que Terá teve 3 filhos, né? Abraão, Naó e Arã. Então, aqui termina essa contagem do patriarcado no mesmo paralelo que terminou com Noé. Então, com Terá, que teve 3 filhos. Então, a contagem não é até Abraão. É de Adão a Noé 10 e de 100 a Abraão 10. Com Abraão começa agora uma nova linhagem, uma nova contagem do patriarcado, porque realmente Abraão começa agora a história que Deus chamou para ele formar uma grande nação. Então com Abraão é outra contagem. Então a contar aqui não pode ser um paralelo 10 e 10, mas assim é 10 antes e 9 depois. Logo, não segue o mesmo padrão que teria Mateus de 14 gerações, que ele conta 3 vezes 14 gerações. Então os números 10, 9 e 11 e 10, respectivamente, dificilmente podem ser qualificados como um arranjo intencional. Ou seja, seria 11 se for de Adão a 100, e seria de Arfaxade a Abraão, aí poderia ir para a questão do 11 e 10, né? Se contar 11 e depois 10, até Abraão ou Isaac. Mas a Bíblia então não tem esse padrão 10 e 10. A suposta simetria de gerações antes do dilúvio e 10 gerações depois do dilúvio é inexistente no texto hebraico, porque ela é quebrada, né, com a descrição de quem teve 3 filhos. Então quebra aí a contagem do patriarcado. Na Septuaginta fala de um Cainã. Na cronologia de Lucas, lá em Lucas 3, que justamente Lucas era grego, né, um médico grego, ele copiou o que estava na Septuaginta, que foi escrita por volta do 2º século a.C. Então observe que, se nós olharmos de trás para frente, né, Adão, que foi filho de Deus, gerou Sete gerou Enos, e Enos gerou Cainã, e Cainã gerou Malaliel. E observe que aqui, depois do dilúvio, então Lameque é que gerou Noé. Lameque gerou Noé, e Noé gerou Sem, e Sem gerou Arfaxade. E Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá. No texto massorético de Gênesis, foi Arfaxade que gerou Salá. Então eles colocam aqui um Cainã e repetem o mesmo dado de Salá na Septuaginta. No texto massorético não tem esse segundo Cainã, só realmente na Septuaginta. Então, é quase certo que houve uma alteração secundária na Septuaginta, porque existem outros escritos da Septuaginta que não consta esse Cainã, ou seja, enquanto o texto massorético ele não há nenhuma alteração dessa genealogia de Gênesis, todas as cópias é sempre igual, tanto os patriarcas como os anos. Já na Septuaginta se encontram algumas variações, como se encontra em outras próprias versões da Septuaginta, que é a versão Vaticanus, que difere da Alexandrina. E foi encontrada cópias antigas da Septuaginta que não consta esse Cainã, assim como não tem em crônicas. Eles incluíram depois em cópias posteriores. Os números atribuídos a ele simplesmente duplicam Selá, que o sucede. Ou seja, né, é o mesmo número de Selá duplicado, e possivelmente uma tentativa de esquematizar, criar um esquema 10-10 para poder ficar o mesmo esquema, assim como a Septuaginta ela fez com os patriarcas. Se você olhar os anos de cada patriarca, vamos ver aqui. Enquanto, de acordo com o texto massorético, por exemplo, aqui, Enos, com 90 anos, é que teve o Cainã. A Septuaginta coloca 190. No texto massorético, Sete deu à luz a Enos com 105 anos. E na Septuaginta, 205. Adão teve Sete com 130. A Septuaginta, 230. Então, todas as datas do texto massorético
a Septuaginta coloca sempre 100 anos a mais, né, com alguma exceção aqui de Jared. E isso faz com que justamente o ano do dilúvio seja muito diferente, então, lá do texto maçorético. Então, nós podemos ver que esse Cainan realmente foi um acréscimo que se fez na Septuaginta e não é confiável, né? Não faz parte do texto original maçorético. Assim como também a questão de um esquema, né, que segue o texto da Septuaginta, assim como também o padrão da genealogia de Mateus 14, não pode ser aplicado a um padrão também que Gênesis siga um padrão 10. E além do mais, Mateus apenas fala que o primeiro gerou o segundo, mas não tem informação sem informação cronológica. Porque Gênesis então trata de uma cronogenealogia, porque fala de informação de tempo, não só quando gerou, mas quanto tempo viveu e a idade que morreu. Isso é fundamental para justamente dirimir qualquer dúvida quanto ao cálculo de tempo a partir dessa cronologia. Os argumentos contra a aparente linha contínua de descendência nesses capítulos estão longe de ser convincentes, ou seja, provado que existe aí lacunas nessas cronogenealogias de Gênesis 5 e 11, de que elas têm uma linha descontínua, estão longe de convencer, porque todas as demais genealogias na Bíblia elas não têm e não seguem esse padrão do livro de Gênesis. O fato de algumas genealogias bíblicas apresentarem uma linha descontínua de descendência e, por sua vez, carecerem de qualquer informação cronológica interligada sobre os períodos de vida, dificilmente pode servir como chave para determinar que Gênesis 5 e 11 também sejam descontínuas. Então, quando há tensão entre os cálculos seculares de tempo histórico e a computação das informações cronológicas em Gênesis 5 e 11, a questão se resume a qual fonte de dados tem validade e força sobre a outra. Quando a cronologia histórica ou secular ela diverge da cronologia bíblica, qual que vai prevalecer? Então aqui a questão da autoridade dos materiais bíblicos, quando em conflito com a reconstrução histórica e ou interpretações científicas, aparece com força total. Ou seja, né, a questão da autoridade dos materiais bíblicos, ela aparece, ela se sobrepõe sobre qualquer outra reconstrução histórica ou interpretação científica quando diverge da palavra de Deus. É importante nós podermos deixar que a Bíblia ela seja autoridade. E as figuras têm significados, mas carecem de relevância histórico-cronológica. Aliás, deixa eu voltar aqui. A tradição acadêmica argumenta que onde e quando as conclusões de historiadores, cientistas, sociólogos, etc., estiverem em desacordo com a Bíblia, esta terá de ser reinterpretada para se harmonizar com essas conclusões. Imagine, né? Os cientistas e os detentores que se acham detentores do conhecimento fizeram novas descobertas ou novos estudos ou novas teses, então tem que mudar a Bíblia para se adaptar ao que eles entendem por estar correto. E será que é isso que tem que acontecer? Já outra posição acadêmica sustenta que quando a Bíblia interfere em assuntos como história, geografia, etnologia, botânica, astronomia, etc., ela é confiável. Para esses estudiosos, subordinar a Bíblia às interpretações científicas modernas é altamente problemático e inverte a estrutura de autoridade. Ou seja, né, o homem que vai ter autoridade sobre a Bíblia, poder modificá-la, porque mesmo essas descobertas científicas, essas interpretações, esses conhecimentos científicos, eles estão passíveis de mudarem, de alterações, a partir de novas descobertas, de novos equipamentos, como nós temos aí o telescópio, né, o James Webb, que tem lançado aí novos conhecimentos e tem até derrubado outros conhecimentos a partir do Hubble. Então, imagine se for mudar a Bíblia por questões aí de descobertas científicas. Então, a autoridade da Bíblia deve sempre prevalecer, uma vez que a autoridade da Bíblia ela vem de Deus, não de homens. Então, existem algumas interpretações não históricas para entender essas cronogenealogias. E tem o sistema do Grande Ano. Nesse sistema do Grande Ano,
começa com Adão e termina com a rededicação do templo pelos Macabeus em 164. É muito problemático devido a imprecisões computacionais, né, já que eles, nesse sistema de Gradiano, eles fazem aí cálculos que fica realmente sem lógica entender esses cálculos que eles colocam aí do Gradiano em 4.000, aí 2/3 foi até o Êxodo, depois 1/3 vai até a Salomão, e depois o ano 4.000 termina no período dos Macabeus, mas não segue realmente um critério lógico. Tem um sistema secreto, onde eles dizem que os escribas hebreus ocultaram, né, esconderam deliberadamente todas as informações cronológicas do Antigo Testamento em um sistema secreto. Só que falta evidências e a Bíblia se demonstra histórica repetidas várias vezes, né? Ou seja, eles dizem que os copistas, os escritores do Velho Testamento esconderam informações e não colocaram na Bíblia. Isso não tem evidência bíblica para isso, né? É tudo uma maneira de querer não aceitar a Bíblia como verídica. Tem um sistema de figuras. Em vez de descartar as figuras, alguns estudiosos sugeriram que elas têm um significado, cuja chave precisa ser recuperada. Poucos estudiosos acharam isso convincente, ou seja, é como se as informações que tem lá na genealogia um sistema, são figurados, né? E requer assim algum tipo de chave, de enigma para decifrar o que estaria figurado na genealogia. Isso também não é convincente. E o sistema descontínuo, onde se alega que a lista está incompleta e contém apenas trechos de uma lista mais longa. Isto é construído sobre premissa histórica e científica, não está presente na Bíblia. Ou seja, entre Adão e Sete pode ter havido outros personagens, né? Alguns chegam a dizer que Adão gerou a linhagem que culminou em Sete, e Sete só entrou na história a partir de quando Adão morreu, 930 anos depois. Então, isso aí daria esse tipo de sistema faria com que Adão pudesse ter nascido até 100.000 anos antes realmente do que a data que nós vimos aqui pela Bíblia, né? De 4.000 anos. Pode chegar a Adão ter vivido 100.000 anos. Entre Sete e Enos, pode ter havido aí vários outros nascimentos, porque no caso Sete teria dado a origem àquela linha que ia culminar em Enos. Podia então passar aí de 3 a 4 até 10, 20 gerações entre Sete e Enos. Esse é o sistema descontínuo. Mas, como vimos pela informação que está na Bíblia, nós podemos ver que não procede também esse tipo de alegação, porque não está presente na Bíblia. Eu queria mostrar para vocês que o próprio comentário bíblico, que ele tem a primeira versão dele foi em 1953, e ele foi lançado, né, ao longo de vários anos, mas na primeira versão dele, na página 165, observe que ele justamente adota essa premissa, nessa linha do sistema descontínuo, onde diz que a Bíblia não reivindica ser um registro completo de toda a história passada, e as genealogias bíblicas nem sempre incluem todos os elos da corrente. Então ele está adotando aqui, né, em geral, o hebraico usa a palavra filho referindo-se a neto ou descendente. Isto é evidente na genealogia de Esdra, que omite vários elos, né, como falei lá entre Mordecai e Quis, omite vários elos. Mateus também lista 14 gerações de Davi a Cristo, deixando 4 de fora, sem dizer por que razão. O fato de algumas vezes um escritor bíblico omitir o que outro inclui não invalida a autoridade de nenhum deles, mas adverte contra dogmatismo com relação à data da criação, do dilúvio, do êxodo ou de qualquer cronologia baseada apenas em lista genealógica. Uma cronologia exata pode ser encontrada em séculos posteriores, quando a Bíblia apresenta muitas declarações cronológicas exatas e que sincronismo que nos possibilitam localizar o ano antes de Cristo, de eventos chaves de forma segura. Ou seja, só lá pelo período babilônico seria mais preciso. Caso se aceite o segundo Cainã de Lucas como indicador de um elo não mencionado na lista de Gênesis, deve-se estender o período da criação até o êxodo em pelo menos o período de uma vida. Mas não se sabe em quantos anos mais, uma vez que Lucas nada informa sobre Cainã, e uma omissão implica a possibilidade de outras. Então, o que ele conclui aqui? Que uma data para a criação não parece ser possível a partir de dados bíblicos. Ou seja, está negando
o Gênesis de 1 a 11, né? Isso é negar a própria criação literal, porque está negando aí Gênesis de 1 a 11, e isso faz com que adota um sistema descontínuo de lacunas, porque informando que haveria lacunas nessa genealogia de Gênesis 5 a 11. Mas esse tipo de alegação já está ultrapassada. Como nós vimos, esse comentário bíblico, ele teve a primeira versão dele em 1953, ele é antigo, e de lá para cá, nas últimas 5 décadas, muitos estudos já foram feitos, muitas teses já foram escritas, em que, inclusive baseada aqui no estudo de Dr. Hazel, né? Então ele mostra claramente de que esse tipo de alegação aqui já está ultrapassada. Não se pode admitir que não se possa ser possível datar a criação, o êxodo, o dilúvio a partir da Bíblia. Ele está dizendo aqui que dataria a partir de conhecimento extra-bíblico, ou seja, através do que a história iria dizer depois, mas não se pode usar a Bíblia para criar uma cronologia. Isto é negar a própria Bíblia, e não é, eu diria que não realmente, isso seria uma heresia, né? Heresia de um tamanho enorme, porque iria atentar contra a própria criação. E as interpretações históricas falam também de um método sucessivo de cálculos. Segue uma sugestão de que os povos do Antigo Oriente Próximo dataram longos períodos de vida e não gerações. Enquanto Adão gerou um ancestral de Sete, quando ele tinha 130 anos, Sete realmente surgiu como a próxima figura proeminente das Escrituras somente após uma vida plena de Adão, 930 anos. Foi o que eu falei antes, né? Quando me referi a esse sistema descontínuo que culminaria aqui no método sucessivo de cálculo. Então, uma grande dificuldade desse método vem da língua hebraica. A palavra para gerado é usada no sentido de uma prole física direta. E tudo bem que em Mateus fala que o primeiro, né, gerou o segundo também, usando o termo gerar, mas só que Gênesis inclui uma cronologia, quando foi que gerou, quanto tempo viveu depois que gerou e que idade morreu. Isso não tem em nenhuma outra genealogia da Bíblia, a não ser aí em Gênesis 5 e 11, e difere então de todas as demais cronologias ou genealogias. Então o método de cálculo sobreposto também simplesmente calcula o tempo somando o número de anos que cada patriarca viveu antes do nascimento de seu primeiro filho. Não há lacunas e não há gerações perdidas. O arcebispo James Ussher usou esse método para calcular o nascimento de Jesus em 4 a.C. e a data da criação em 4004 a.C. Então, embora falhas nos cálculos de Ussher tenham sido descobertas, muitos cristãos ainda acreditam que essa forma de cálculo é a mais consistente com o texto bíblico. Como eu sempre digo, né, a única falha que gera uma diferença de 30 a 35 anos de James Ussher foi justamente datar os 4.000 anos no nascimento de Cristo, quando biblicamente e também pelo Espírito de Profecia foi na morte de Cristo. Aí dá uma diferença entre 30 e 35 anos. Exemplo que ele nos diz que o quarto ano de Salomão, quando construiu o primeiro templo, foi no ano 1012. Mas pelos cálculos atuais seria 1970, o que daria aí uma diferença aí de 42 anos nos cálculos aí. Então, alguns então alegam isso aí, mas é justamente pelo fato de que ele errou apenas o marco que culminou os 4.000 anos. Não foi no nascimento de Cristo, e sim na morte. Isso dá essa diferença. Fora isso, Ussher usou esse cálculo aqui de método sucessivo, aliás, o método de cálculo sobreposto, né? Ou seja, Adão gerou Sete quando tinha 130 anos, e Sete gerou Enos quando tinha aí 90 anos, e Enos gerou, e assim foi, e quando faz essa contagem, exatamente a cronologia que a Bíblia usa na genealogia de Gênesis 5. Então, as datas calculadas usando esse método entram em conflito com as interpretações padrão do tempo necessário para a reconstrução pré-histórica e histórica. Na opinião do Dr. Hazel, a questão básica é se as reconstruções modernas da história antiga e da pré-história são a norma autoritária para a interpretação ou reinterpretação da Bíblia.
Se assim for, a Bíblia tem que ceder quando há conflito. E nós já vimos que, então, aí entraria um conflito de autoridade. Quem é a autoridade maior? São as descobertas ou os conhecimentos históricos, científicos, modernos dos homens, ou a Bíblia ainda deve permanecer como a maior autoridade? Então, se a Bíblia não ceder nesse conflito, que conclusão a gente chega? É que, se não, né, se a Bíblia não ceder, as outras disciplinas, né, o conhecimento, é que deve se submeter. A autoridade final para o conhecimento e a fé é fornecida na revelação superior de Deus na Bíblia. E sempre que a informação bíblica colidir com questão da história, idade da Terra e origens, os dados observados devem ser interpretados e reconstruídos em vista dessa revelação divina superior que está supremamente incorporada na Bíblia. Então, se a Bíblia não cede, né, que a Bíblia não cede, a autoridade da Bíblia não vem de homens e vem de Deus, então ela deve prevalecer, porque trata-se de uma revelação divina superior que está supremamente incorporada na Bíblia. E como autoridade final, a Bíblia é a autoridade final para o conhecimento e a fé, e é fornecida na revelação superior de Deus na Bíblia. Então, quando as informações históricas seculares colidir com a Bíblia, entrar em conflito, então é a Bíblia que tem que prevalecer. Diferentemente do comentário bíblico, que muitas vezes deixa prevalecer o conhecimento humano, as cronologias humanas, para que a Bíblia ceda. Mas não deve ser essa a conclusão que se deve chegar. Não deve ser jamais a Bíblia que prevalece, porque ela tem autoridade divina. Logo, o tempo não funciona de maneira mais profunda na Bíblia. E as genealogias, em Gênesis 5 e 11, contribuem para a progressão do tempo nas Escrituras. Teologicamente, a sucessão de pai para filho, juntamente com os períodos de tempo, indica a bênção e a graça de Deus em vista do pecado e da morte. Essas cronogenealogias fornecem a estrutura de tempo e a cadeia humana que ligam o povo de Deus a Adão no clímax do evento da criação de 6 dias nesse planeta. Então, observe essa última conclusão aqui. Essas cronogenealogias fornecem a estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus a Adão no clímax do evento da criação de 6 dias nesse planeta. Então, quando se nega as cronogenealogias de Gênesis 5 e 11, né, ou seja, negar Gênesis de 1 a 11, então vai negar a criação, porque não vai, como é que vai chegar a Adão? Como é que vai provar que a existência de Adão se não tem como provar o tempo que ele nasceu? E aí, sem essa cadeia de tempo, de dias literais, então se perde a criação, se perde os 6 dias, se perde o sábado, então destruiu a própria igreja adventista, porque o fundamento de tudo dela, né, está na criação. Lá é a origem do grande conflito, e lá, onde a origem, ela também dá resposta para o final. E por isso que esse ataque à Bíblia, à criação, à cronologia, porque esse ataque destrói a própria estrutura da crença da criação, então destrói também a estrutura da teologia adventista. Por outro lado, concluindo que a Bíblia que prevalece, que a cronogenealogia de Gênesis está correta nos seus cálculos, sem lacunas, sem descontinuidade, então nós podemos calcular a partir de Adão, sendo o ano 1 da criação. Então, a partir de Adão, nós chegamos ao dilúvio. O dilúvio ocorreu no ano 1657, ou seja, 1656 depois de Adão. Você vai pegar o ano 1657 menos 1, então dá um período de 1656 anos. Mas o ano que ocorreu o nascimento de Adão foi no ano 1. Logo, o dilúvio ocorreu no ano 1657. Abraão, então, nasceu no ano 2000, não nasceu, aliás, aqui é o chamado de Abraão, no ano 2080. Abraão nasceu no ano 2010, 70 anos depois, em 2080, ele recebeu o chamado de Deus em Ur dos Caldeus, para sair de Ur e ir para Canaã. Só que ele parou em Harã e ficou 5 anos. Então, de Abraão se liga ao Êxodo pelo período de 430 anos, conforme Êxodo 12, 40, 41 e Gálatas 3, 17.
onde informa que esses 430 anos é do chamado de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão até o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. E da saída do povo de Israel do Egito até o primeiro templo, 480 anos. Então nós temos aí, ocorreu aí a construção do primeiro templo no ano 980, o quarto ano do reinado de Salomão. Algumas cronologias colocam essa data entre 970 a 966, o que faz com que o êxodo teria ocorrido entre 1450 e 1446, o que nós vimos que dá uma diferença aqui de 10 anos. E então aí, de Adão até a morte de Jesus, há um tempo aí de 4.000 anos. Exatamente dentro dessa cronologia aqui, há o tempo de 4.000 anos, Jesus morreu no início 4.001, logo os 4.000 anos foram completos, né, realmente completos. Porque ele morreu no dia 14 do primeiro mês, que é Nisan, ou Abib, do ano 31, que corresponde ao ano 31 DC, que corresponde ao ano 4001 AM, ou seja, desde Adão, desde a criação. Então, com isso, a morte de Jesus se liga ao fim do sexto milênio, então 2.000 anos depois, que ocorre aí no início de 2031, quando termina o ano 2030, então também termina o sexto milênio na primavera do ano 2031, né, por volta aí de março e abril. Então, se destruir essa genealogia aí de Gênesis 5 e 11, aí destrói todo esse tempo, então realmente não tem como saber quando termina os 6.000 anos. Mas se essa cronologia de Gênesis 5 e 11 está correta, conforme nós analisamos até agora, sem lacuna e sem descontinuidade, então tem como realmente calcular certíssimo o tempo desde Adão até a morte de Jesus, que 4.000 anos depois, e da morte de Jesus, acrescentando 2.000 anos, se chega ao fim do sexto milênio, quando termina o ano 2030. Vamos entrar agora no aspecto do Espírito de Profecia, relacionando esse estudo, né, esse estudo que trata da cronologia curta. Ela justamente é a cronologia de Gênesis capítulos 5 e 11. E antes, né, muitos levantam a questão da mensagem de tempo, e vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. Tenho repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus, né, o povo aqui que está se referindo aqui, o povo de Deus, uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Jesus. Está no livro aqui, Meditação Matinal. Também está no livro também Eventos Finais, e está em Mensagem Escolhida, né, que é a fonte primária. Também quando ela diz aqui, tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Quando ela fala em mensagem baseada em tempo, né, eu posso entender o seguinte: a igreja ela tem a mensagem dos 3 anjos, que é a mensagem que vai ser pregada, né, ou está sendo, ou começou a ser pregada desde 1844. A mensagem que a Bíblia manda proclamar, né, as 3 últimas mensagens. Então a mensagem é um movimento mundial que aquela mensagem vai terminar a pregação do Evangelho. Então, esse contexto, dentro desse contexto, então claro que o tempo não vai ser uma mensagem de tempo, vai advertir o mundo, porque dizendo, olha, falta, exemplo assim, né, falta 5 anos ou 10 anos para a volta de Jesus. Essa não é a mensagem justamente que vai concluir a obra. Não tem essa mensagem de tempo, não deve ser, né, porque aí realmente não é essa mensagem que Deus deu. Temos o que nós estamos fazendo é estudos, né? Nós pregamos sermões, estudamos, fazemos todo esse levantamento bíblico e obtém-se sermões, motivo de artigo, mas uma mensagem para a igreja não, né? Realmente não é esse o objetivo. Mas observe o que ele diz aqui: o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, que está em Apocalipse 10, 4 a 6, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Então, baseado no que Ellen White disse, né, o comentário bíblico adventista está dizendo aí que não há uma mensagem de tempo que esteja traçada num tempo profético, ou seja, não há mais profecia de tempo, né? A última profecia de tempo
ela terminou em 1844. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um estudo da cronologia bíblica, não é profecia de tempo. Quando nós falamos o fim do sexto milênio, também não estamos dizendo que necessariamente Jesus vai voltar. Embora, né, os textos de Ellen White, quando ela fala em 6.000 anos, ela deixa claro que o fim do grande conflito vai terminar com 6.000 anos. Aí é Ellen White que diz. Mas os que não querem aceitar a cronologia curta, né, a cronologia do Gênesis, para determinar o tempo que nós estamos, aí quer atacar o próprio Espírito de Profecia. Mas a conclusão, depois do que nós vimos, né, dessas datas que baseada na cronogenealogia, então concluímos que o seguinte, que Ellen White utilizou predominantemente uma cronologia curta, ou seja, é a cronologia do Gênesis, em seus escritos, a cronologia bíblica, alinhando-se com a visão de que a Terra tem alguns milhares de anos e não milhões, ou seja, né, a criação, né? Essa perspectiva é fundamental para a teologia adventista, pois se relaciona diretamente com a doutrina da criação em 6 dias literais e a crença em um breve tempo de existência da humanidade na Terra antes do retorno de Cristo. Então, a cronologia curta influenciou a teologia adventista sobre a criação, o sábado e a escatologia. Se combater essa cronologia curta, vai combater o próprio fundamento da existência da teologia adventista, porque ela é fundamentada nessa cronologia do Gênesis. E aqueles que atacam, como nós vimos, né, o pastor Robert Pisson, né, o ex-presidente da Conferência Geral aí de 1966 a 1979, ele deixou bem claro que existem forças que sutis e até não tão sutilmente estão se levantando dentro da igreja. E lamentavelmente há alguns na igreja que menosprezam a inspiração da Bíblia total, né? Ou seja, aqueles que em vista de conhecimentos humanos, da ciência, descoberta arqueológica, então procuram invalidar a Bíblia para colocar a cronologia secular ou histórica acima da Bíblia. E tem os que também questionam os primeiros 11 capítulos do Gênesis, como nós vimos aqui, aqueles que atacam com lacunas, com descontinuidade, com eras vagas, com meios de querer dizer que não pode calcular o tempo com base nesses 11 capítulos. E tem os que desafiam a curta cronologia da Bíblia e do Espírito de Profecia, que justamente é a cronologia adotada pelo Espírito de Profecia, a cronologia curta, que é essa cronologia bíblica baseada nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. E que sutilmente, não tão sutilmente, ataca o Espírito de Profecia. Uma vez fazendo isso, atacando o Espírito de Profecia, atacando a própria fundamento da Igreja Adventista. E isso faz com que desmorone, né, toda a sua doutrina, se invalidar o Espírito de Profecia no que ela fala nesse contexto da cronologia curta. E quem é que faz isso? São justamente o que ele diz. Há alguns que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como uma fonte e uma norma para a doutrina adventista do sétimo dia. A doutrina adventista do sétimo dia é formada com base em assembleia de 5 em 5 anos, né, na Conferência Geral. Ali se muda o manual da igreja, pode ser mudado ou não. Ali pode ser acrescentado ou tirado os ensinamentos, as doutrinas da Igreja Adventista. Não é a opinião de um teólogo, pode ser com doutorado, mestrado ou qualquer que seja a formação, não é ele que forma a opinião, ou, aliás, a doutrina da igreja. Então, muitos podem ter suas opiniões, mas não pode se dizer que a doutrina da igreja é baseada na opinião de um teólogo. Mas muitas vezes são esses reformadores atuais e teólogos contemporâneos que estão atacando o Espírito de Profecia, questionando a cronologia curta e assim estão justamente, sem ou talvez perceber, desmoronando a própria teologia adventista. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia sobre o diagrama de Miller. Miller, nos seus cálculos, que chegou a 1844, ele montou esse diagrama, colocando aí as datas e os símbolos, e Ellen White disse no primeiro escrito, página 74. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem, ou seja, Deus, né? E que sua mão estava presente e ocultou o engano em alguma figuração de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Ou seja, o que é que ela está dizendo? Que todas essas
figurações e cálculos estão corretos e que foi assim que Deus quis que fosse. Só que há um engano aí que não foi permitido saber. E isso, que engano foi esse? Ela explica agora, ainda no mesmo livro, página 243. Ela diz, ó: vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos, ou seja, a data estava correta. Todas essas datas aqui que ele estudou, teve que se basear nas 2.300 manhãs, começando no ano 457 a.C., teve que se chegar a essa data, aí chega até o batismo de Cristo, do batismo chega a morte, para então concluir que as 2.300 manhãs terminaria a princípio em 1843, porque ele considerou o ano zero, mas quando ele viu que não tinha um ano zero, então essa data foi para 1844. Então o cálculo aqui é 457, o ano que iniciou as 2.300 tardes e manhãs. E 2.300 anos depois chegaria em 1843. Então ela está dizendo claramente que o tempo profético, esse cálculo profético aí está correto. E o tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário do fim dos dias. Um engano deles, né, do movimento milerita aí, consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Então o engano que ela fala aqui, na primeira parte, né, desse ocultou o engano, foi justamente não saber, não tinha luz, né, eles não tinham luz realmente do que seria o santuário, eles não chegaram a ter essa compreensão. Então lhe foi oculto, porque aí ia praticamente, digamos assim, não ia ter a mensagem naquela época, não iria compreender realmente também essa mensagem do santuário. Só foi compreendida a partir do grande desapontamento. Se não houvesse o desapontamento, possivelmente é o que justamente, se Deus permitiu que houvesse o engano, é porque a mensagem do santuário não teria sido bem compreendida se não houvesse esse engano, né? Deus, ele é muito sábio para errar. Então, com isso, com base nos cálculos de Miller, Ellen White, então, ela entendendo pela própria inspiração e mostrando aqui que Deus, né, estava aprovando esses cálculos, como ela diz aqui, que ele não deve ser alterado e que as figurações eram o que ele desejava que fosse, né, toda essa representação aqui, inclusive os cálculos estão corretos. Então ela usa esses cálculos, porque alguns dizem que Ellen White não usou nenhuma data, mas ela usou claramente aqui no livro Desejar Todas as Nações, página 233. Eu fiz só um recorte para colocar as datas, né, envolve aí 2 parágrafos, mas observe o que ela escreve exatamente baseado nesses cálculos de Miller. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém entrou em vigor no ano 457 a.C., no tempo de Artaxerxes Longínquo, né, Artaxerxes I. Daí estende-se ao outono de 27, né, 483 anos depois, antes da última semana. Então chega ao ano 27, que é o tempo do Messias, de chegar ao Messias ungido. E então 3 anos e meio depois, que é a metade da semana, é a primavera do ano 31, onde ela diz: na primavera de 31 depois de Cristo, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. A semana de 7 anos terminou em 34 depois de Cristo, então pelo apedrejamento de Estevão. Então ela usa as datas porque essas datas foi confirmada, conforme ela diz, pelo Senhor, e os cálculos proféticos estão corretos. Então ela usa as datas com propriedade, com habilidade e com exatidão. Não, essas datas aqui não é aproximada, não está errada, né? Não está errada, está tudo certo, porque senão, se disser que essas datas aqui que ela usou estão erradas, então todo o cálculo de Miller está errado e todo o movimento adventista seria uma farsa, ter iniciado em 1844 a partir de datas erradas, de interpretações errôneas, e não foi assim. Não é realmente isso que ela diz, é totalmente contrário, né? Que Deus estava guiando todo esse movimento e todos os cálculos estavam certos. Logo, ela não teve nenhuma dúvida de que as datas estavam corretas. E agora no livro Grande Conflito, página 327, ela deixa então agora uma coisa muito mais clara. No ano 31 de nossa era, durante 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. E com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário,
terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. Então, esse sacrifício, esse sistema cerimonial, ele teve início inequivocamente, né, sem sombra de dúvida, lá no Éden, quando Deus então fez o primeiro sacrifício lá do Cordeiro, morreu lá no Éden e com a roupa vestiu Adão e Eva. Ali começou o sistema de cerimonial de ofertas, que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Então, sem sombra de dúvida, ela deixa bem claro aqui que no ano 31, por ocasião da morte de Cristo, se passaram 4.000 anos desde a entrada do pecado. Né? E isso a gente pode observar que o que ela está dizendo está de acordo com a Bíblia. Lá, quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E no versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. Então, o cordeiro deveria ser separado aí no dia 10, né, no 10º dia do primeiro mês, quando foi estabelecida a Páscoa, e ele deveria ser morto, então, no 14º dia, 4 dias depois. Exatamente 4.000 anos, que corresponde a 4.000 anos no cálculo aí da interpretação escatológica, né, um dia por 1.000 anos. E isso também está na Bíblia, em Salmo 94 e 2 Pedro 3:8. Está lá, né, um dia por 1.000 anos. Mas quem não aceita a cronologia bíblica e ainda ataca o espírito de profecia, então eles também atacam essa interpretação, né, esse modo de entendimento. Mas o que nós concluímos é que realmente está havendo aí um ataque ao espírito de profecia, está havendo querer haver uma negação aos 11 primeiros capítulos de Gênesis, então desafiando a cronologia curta. Com isso, eles vivem fica ali como sem noção, né? Como se fosse uma evolução ao longo de eras que ninguém sabe quando começou, né? Ao longo de tempos indefinidos, e não é assim que a Bíblia fala, né? A Bíblia, através da cronogenealogia de Gênesis 5 e 11, ela nos liga a Adão. Essa ligação, ela é cronológica, essa ligação realmente só pode ser possível no tempo. Para nos ligar a Adão, nós precisamos entender que temos que relacionar o tempo de Adão até nós, ou nosso até Adão, né? Como a genealogia de Mateus e Lucas fazem, né? Um começa de Jesus e vai até Abraão, outro começa lá de Adão e vai até Jesus, né? Eles invertem. Mas essa ligação nós só para que a gente se torne, né, eu diria assim, logicamente aceitável, ela precisa estar baseada nesse tempo, para que a gente entenda que houve uma criação de 7 dias, literais de 24 horas, e a partir daí começou a contagem do tempo que chegou até Jesus, 4.000 anos. Então, depois de Jesus, 2.000 anos depois, fecha-se o ciclo dos 6.000 anos. Esse ciclo de 6.000 anos, ele é um ciclo bíblico. Nós vimos que ele é um ciclo bíblico. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º foi o descanso. Os 6 primeiros patriarcas morreram, o 7º Enoque foi para o céu, no 7º. Das 6 festas judaicas, a última, que é a festa do tabernáculo, se refere à vinda de Jesus, ao encontro de Jesus, ao tabernacular com Jesus. Moisés teve que esperar 6 dias ao pé do Monte Sinai para só subir ao monte para ver a glória de Deus no 7º dia. Um hebreu, ele só poderia ser escravo durante 6 anos, teria que ser libertado no 7º ano, assim como a terra era trabalhada durante 6 anos de labor, suor e labuta, né, cansaço e fadiga, mas o 7º ano seria de descanso para a terra. Foi assim que Deus estabeleceu o ano sabático. Para que o povo de Israel também entrasse na terra prometida, eles teve que rodear Jericó 6 dias, e somente no 7º é que a cidade caiu para permitir o povo entrar na terra prometida no 7º dia. A rainha de Sabá, né, a rainha cruel, dominou com opressão e massacre, né, o povo de Deus, com perseguição, morte, até prisão, durante 6 anos. Mas no 7º ano, o verdadeiro rei Joás, ele foi anunciado ao toque de trombetas.
Tudo isso já vimos. Jesus também disse que alguns discípulos não morreriam sem antes ver o seu reino. E 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, ele leva o discípulo para o monte, possivelmente o Monte Sinai, e lá ocorre a transfiguração, né, uma representação de sua vinda. Na entrada de Jesus, na sua entrada triunfal, a partir da entrada triunfal até a ressurreição dele, ocorre um período aí de 7 dias. Né? O 7º dia foi a ressurreição de Jesus, a partir de sua entrada triunfal em Jerusalém. No Apocalipse nós vimos que tudo termina em 7, as 7 selos, 7 trombetas, as 7 pragas, e o 7º evento de todos eles sempre está conectado ao fim, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Então a Bíblia tem esse padrão que nos faz compreender que o mundo terá 6.000 anos, né? 6.000 anos aqui de pecado, de grande conflito, e que o Espírito de Profecia deixa bem claro que a porta da graça ela se fecha aí justamente no final, né, dos 6.000 anos, quando ela diz 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito, agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta. Isso aqui, no texto, ela se refere ao fechamento da porta da graça. Quando ela diz também que durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. E ele, Satanás, os queria conservar cativo, né, preso no túmulo para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Ela está se referindo à ressurreição dos justos, que ocorre ao final do período de 6.000 anos. E também ela nos diz aí, ainda no livro Grande Conflito, está para sempre terminada a obra de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Então, o Espírito de Profecia é que nos dá essa mensagem de que ao fim dos 6.000 anos, então ocorre aí a volta de Jesus, ocorre a ressurreição do justo, ocorre o fechamento da porta da graça. Mas os que atacam o Espírito de Profecia vão dizer que Ellen White citou 6.000 anos, mas o que ela queria dizer era milhares de anos, era um tempo assim que ela não tinha noção de tempo. Mas isso não é verdade, né? Se a gente atacar o Espírito de Profecia, está atacando o próprio fundamento da Igreja Adventista, estará dizendo que Ellen White usou até mesmo de uma heresia da época. Hoje, se a gente considerar que é heresia, essa questão de 6.000 anos, a sua origem e a sua contagem, então vai dizer que Ellen White, para poder combater a evolução que está surgindo em seu tempo, usou de uma heresia que ela não sabia que era heresia, e usou de uma heresia para querer combater a evolução e defender a criação. Aí hoje descobre que ela usou de uma heresia de 6.000 anos, então veja que situação fica quando alguns teólogos contemporâneos vêm com essa falácia de dizer que 6.000 anos é uma heresia, então Ellen White teria usado de uma heresia e que hoje descobriu que é uma heresia, então aí você estaria atacando o Espírito de Profecia, estará difamando a própria Ellen White enquanto profetiza, e aí acabou, né? Acabaria o Espírito de Profecia, acabaria a própria Igreja Adventista. Então, muito cuidado quando se abre a boca para atacar o Espírito de Profecia, porque é algo sério, né? Inclusive que ela mesma fala que Deus mostrou que os cálculos estavam certos, que essas datas que ela usa, que Guilherme Miller usou e que ela usa e deixou bem claro, então estão tudo correta. E então nós só precisamos entender mais um estudo, né? Não é essa mensagem que vai ser levada ao mundo, a mensagem que, digamos assim, falta 5 ou 6 anos para o fim do mundo, não. Mas não é essa mensagem, mas isso aqui é para ajudar o próprio povo de Deus a entender que estamos próximos ao fim. E nós vamos então ter iniciativa, vamos ajudar, nos despertar para proclamar a última mensagem de Deus ao mundo, as 3 mensagens do Apocalipse, né? As 3 mensagens angélicas. Essa mensagem da cronologia é para o povo de Deus, não é para proclamar ao mundo a mensagem de salvação, de arrependimento, não é a mensagem final que vai trazer o mundo para Deus ou transmitir o alto clamor, não. Essa aqui digamos, é um estudo para preparar o povo de Deus para a gente sentir que estamos breves, né? Assim como Guilherme Miller, ao descobrir que faltava cerca de 25 anos para a volta de Jesus, conforme ele entendeu,
conforme ele entendeu que faltaria em torno aí de 25 anos, então ele se encheu de gozo, de alegria. Então ele entrou a fundo, né, na Bíblia. Ele deixou de lado as suas orgias, né? Na época eles fumavam, ainda bebiam, né, que até então entendiam que não era pecado. E ele deixou essas orgias, essas bebedeiras, e se dedicou ao estudo da Bíblia, se consagrou ao estudo e depois à pregação. Mudou a vida dele completamente. Até mesmo eu posso dizer que a minha mudou, né? Porque quando eu comecei esses estudos em 2021, então descobri que o sexto milênio terminaria no final de 2030, e eu teria então aí por volta de 10 anos, eu entendi que tinha 10 anos para chegar ao fim do grande conflito. Isso me fez também repensar a minha vida, minhas prioridades, meus propósitos de vida, para dedicar-me mais a Deus, ao Evangelho, à pregação da mensagem, a preparar a mim e minha família para a eternidade. Então, espero que também isso sirva de despertamento para o povo de Deus, para entender que pouco tempo nos resta e que nos leve a rever nossas prioridades, dedicar mais de nosso tempo, nossa vida, de tudo que temos e somos para Deus, que já é dele, para que ele então use para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos.